Nessa videoaula, nós vamos resolver 5 exercícios envolvendo o equilíbrio químico, o conceito do equilíbrio, vamos calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração e o grau de equilíbrio. Vamos lá então, pessoal. No exercício 1, eu preciso encontrar qual das alternativas eu tenho um sistema em estado de equilíbrio. Ah, xícara de café bem quente. Não, a xícara de café é um sistema aberto. Para ter o equilíbrio, eu tenho que ter um sistema fechado. Garrafa de água mineral gasosa fechada? Sim, esse é um sistema em equilíbrio, tá? Porque está fechado. Não perca os gases e nem o líquido que estão contidos dentro da água mineral. No segundo exercício, eu quero assinalar a alternativa incorreta sobre o equilíbrio químico. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Sim, está certo. Ambas reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Trata-se de um sistema dinâmico? Sim. C. As características macroscópicas do sistema fechado não se alteram? É verdade. As características ficam constantes. Os sistemas deslocam-se espontaneamente para o estado de equilíbrio? Sim. É um deslocamento a fim de atingir um estado de maior estabilidade e menor energia. E, obrigatoriamente, as concentrações de todas as substâncias participando do equilíbrio devem ser iguais? Não, obrigatoriamente não. Eventualmente, eu posso ter uma condição em que as concentrações das substâncias são iguais, mas não é uma condição obrigatória do equilíbrio químico. No terceiro exercício, eu tenho o equilíbrio do gás nitrogênio 1 mol de N2 mais 1 mol de gás oxigênio O2 em equilíbrio com 2 mols de NO. Eu recebi nesse exercício o valor da constante de equilíbrio nessas condições, que é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Recebi também a concentração molar do gás nitrogênio, que é 4 vezes 10 elevado a menos 3, e a concentração molar no equilíbrio do gás oxigênio, 1 vezes 10 elevado a menos 3. E eu preciso calcular a concentração molar de NO. Bom, vamos lá então. Eu tenho como dados a constante 4 vezes 10 elevado a menos 4, a concentração de equilíbrio do gás nitrogênio, concentração molar, 4 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração molar do gás oxigênio, 1 vezes 10 a menos 3. Sei calcular também a constante de equilíbrio desse sistema, em termos de concentração. É produto sobre reagentes. Os produtos aqui NO, a concentração molar do NO está elevada ao quadrado, porque eu tenho 2 mols de NO na equação química sobre a multiplicação da concentração molar dos reagentes do gás nitrogênio e do gás oxigênio, ambos elevado a 1, porque eu tenho 1 mol desses gases na equação química. Vamos fazer a substituição dos valores, então, da constante de equilíbrio, da concentração molar de N2 e da concentração molar de O2. Vou isolar a concentração molar de NO ao quadrado, eu fico com 4 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração molar de NO ao quadrado é, então, 4 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, eu conservo a base e somos os expoentes. Menos 4, menos 3, menos 7, menos 3, menos 10. Isso equivale a dizer que a concentração de NO ao quadrado é 4 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado, porque assim eu consigo tirar a raiz quadrada de NO
que vale 4 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. A resposta desse exercício é D. Exercício, eu tenho no equilíbrio de dissociação 2 mols de gás sulfídrico, formando 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás enxofre. No recipiente de 2 decímetro cúbico, encontrou-se no equilíbrio 1 mol do gás sulfídrico e 0,20 mol do gás enxofre. Vamos lá, então. O volume de 2 decímetros cúbicos equivalem a 2 litros. A concentração molar do gás sulfídrico é 1 mol dividido por 2, porque o volume é de 2 litros. Então, eu tenho 0,50 mol por litro de gás sulfídrico. Do gás enxofre, eu tenho 0,20 dividido por 2, 0,10 mol por litro. No equilíbrio, eu tenho a quantidade que surgiu dos produtos, né, que foram formados. Foram formados, ou seja, que foram produzidos. Essa quantidade, ela é estequiométrica. Então, 2 mols do gás hidrogênio está na proporção de 1 mol de gás enxofre formado. Então, 0,10 mols do gás do enxofre, mol por litro, equivalem 2 vezes 0,10, que é 0,20, mol por litro do gás hidrogênio. Eu uso a proporção estequiométrica da quantidade que reagiu para calcular a concentração molar do gás hidrogênio. A partir disso, eu monto a constante de equilíbrio Kc, que é a concentração molar dos produtos. Aqui é a concentração molar do gás hidrogênio elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 mols na equação, vezes a concentração molar do gás enxofre, dividido pela concentração molar do ácido sulfídrico gasoso elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 mols de H2S. Faço a substituição, gás hidrogênio é 0,20 elevado ao quadrado, gás enxofre é 0,10, o gás sulfídrico é 0,50 elevado ao quadrado, todas as concentrações no equilíbrio. Faço as contas, acerto, tiro o quadrado, 0,2 ao quadrado é 0,04, 0,10 fica assim, 0,5 elevado ao quadrado é 0,25, calculo Kc é igual a 0,016. A resposta desse equilíbrio é, então, A. No quinto exercício, eu tenho 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de gás bromo, que são colocados em um recipiente de 10 litros. No equilíbrio, mede-se a quantidade do ácido bromídrico e é 0,20 mol. Eu preciso calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. Bom, pela equação química, eu tenho que 1 mol de gás hidrogênio reagem com 1 mol de gás bromo, formando 2 mols do ácido bromídrico na forma gasosa. Eu sei montar a constante de equilíbrio desse sistema. É produto sobre reagente, ou seja, é a concentração molar do ácido bromídrico gasoso elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 mols, sobre a concentração molar do gás hidrogênio vezes a concentração molar do gás bromo. Bom, pela equação química, eu posso colocar as quantidades no início que reagiu e no equilíbrio. No início foi colocado 1 mol de gás hidrogênio, mais 1 mol no volume de 10 litros. Então, eu tenho 0,10 mol por litro do gás hidrogênio, 0,10 mol por litro do gás bromo e não tenho nada de produto formado. O início sempre é assim,
os produtos têm valor zero, tá? Agora, no equilíbrio, mediu-se a quantidade do ácido bromídrico, que foi de 0,2 mol. Dividido por 10 litros, eu tenho 0,02 mol por litro. Se no equilíbrio apareceu 0,020, isso quer dizer que reagiu e formou 0,020 de HBr. A quantidade que reage é a quantidade estequiométrica, ou seja, segue as proporções da equação química balanceada. Então, 0,020 do ácido bromídrico gasoso é proveniente, então, de 0,010 mol por litro do gás bromo e 0,010 mol por litro do gás hidrogênio, porque a proporção é 1 para 1 para 2 e a quantidade que reage é a proporção estequiométrica. Então, para o gás hidrogênio sobrou no equilíbrio 0,09 e para o gás bromo 0,09 também, que é 0,10 menos 0,01, ok? Vou substituir esses valores na constante de equilíbrio, tá? Para o ácido bromídrico gasoso, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado sobre 9 vezes 10 elevado a menos 2. Para o gás hidrogênio, 9 vezes 10 elevado a menos 2 para o gás bromo. Com isso, então, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 4, né? Sobre 9 ao quadrado, sobre 10 ao menos elevado a menos 4, corto 10 ao menos 4, fico com 4 sobre 81, que é 0,049. Tudo bem? No sexto exercício, 64 gramas de HI foram colocados no início para reagir, o qual sofreu decomposição segundo a equação 2 mols do ácido iodídrico gasoso, formando 1 mol do gás hidrogênio e 1 mol do gás de iodo. Tenho como dados a massa molar do ácido iodídrico, 128 gramas por mol. Tenho também a massa no equilíbrio do HI, que é 12,8 gramas, e eu preciso calcular o grau de equilíbrio alfa e o valor da constante de equilíbrio. Bom, as quantidades que eu tenho aqui são em gramas. As quantidades que reagem no coeficiente estequiométrico da equação são quantidades em mol. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar grama em mol e depois, então, eu vou montar a tabelinha da quantidade no início, da quantidade que reagiu e da quantidade que sobrou no equilíbrio. Vamos lá, então. A concentração no início em mol do ácido iodídrico é 64 gramas dividido pela massa molar, 0,5 mol. A quantidade do HI no equilíbrio é 12,8, que é a massa no equilíbrio, dividido pela massa molar, 128, então eu tenho 0,1 mol. A equação química, 2 mols de HI, formando 1 mol de H2, 1 mol de I2. No início eu tenho 0,5 mol de HI, 0 para o H2, 0 para o I2, porque são produtos, o gás hidrogênio, o gás iodo, então, no início, a quantidade dos produtos é sempre 0. No equilíbrio, encontrou-se, então, sobrou 0,1 mol de HI. Isso quer dizer que reagiu 0,4 mols de HI. A proporção aqui é estequiométrica. Então, 0,4 mols de HI formam 0,2 mols de H2, que está na proporção de 2 para 1, para metade, 0,4, metade de 0,4 é 0,2, e 0,2 também do gás iodo. Então, eu não tinha nada do gás hidrogênio, formou 0,2, sobrou no equilíbrio 0,2 mols do gás hidrogênio e 0,2 mols do gás iodo. Com isso, então, eu posso calcular o grau de equilíbrio alfa, que é a quantidade que reagiu sobre a quantidade inicial,
0,4 sobre 0,5 dá 0,8. Em termos de porcentagem, eu multiplico por 100, 80% de rendimento para essa equação. No item B, eu sei calcular a constante de equilíbrio do sistema, é produtos sobre reagentes. Os produtos aqui é concentração de H2 vezes a concentração de 2 elevado a 1, porque eu tenho 1 mol de produtos, sobre os reagentes, que é a concentração de HI, elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 mols na equação. Vou fazer a substituição. Concentração do H2, 0,2 mol, do I2, 0,2, dividido por HI, que é 0,1. Fazendo essas contas, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 2, sobre 1 vezes 10 elevado a menos 2, corto 10 a menos 2, a constante de equilíbrio vale para esse sistema, nessas condições, então, 4. Tudo bem? Bom, com isso nós terminamos então essa parte de equilíbrio químico, resolvendo 5 exercícios envolvendo os conceitos de equilíbrio químico, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Agradeço a participação de todos. Até mais!